ler o texto, mas vamos nos colocar aqui em oração, pedindo que o Senhor fale conosco. Senhor Deus, nós estamos aqui para te adorar, Senhor, não apenas aqui nesse culto dominical, mas estamos aqui nesse mundo para o louvor da tua glória. Então, que esse ato também seja um ato de louvor ao teu nome e que a gente te louve na medida em que a gente ouve atentamente a tua voz, que a gente te louve na medida que a gente ouve, não apenas atentamente, mas a gente responde ao teu chamado, a convocação com dedicação, Pai, com compromisso. Que não sejamos apenas ouvintes da tua palavra, mas praticantes dela, como a tua palavra mesmo nos chama. Que o Senhor fale ao nosso coração, que essa palavra que é viva e eficaz, que ela cumpra todos os teus propósitos, Senhor, em nossas vidas. Que ninguém saia daqui como entrou, Senhor. E, pelo contrário, saia mais parecido com Jesus, saia mais próximo da tua vontade, saia mais aberto às tuas vontades e teus desígnios para nós, Senhor. Faz isso pelo teu Espírito Santo, que é soberano, que é livre, que é poderoso, para não apenas nos mudar, nos transformar, mas para completar toda a boa obra que um dia o Senhor iniciou em nós. Graça e misericórdia derrama sobre nós e nos dirige nesse momento de ouvir a tua palavra. É o que te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Como eu falei, irmãos, o tema dessa série é colocando a casa em ordem. E cada mensagem, Paulo tem nos lembrado que Deus ele se importa com a ordem das nossas vidas. Na nossa própria vida, o nosso coração ele ser ordenado, nossa casa, nossa família, nossa igreja e também todas as demais áreas onde nós vivemos. Falamos sobre a importância de uma fé bem firmada, de líderes que formam e que trabalham em prol do avanço do reino na comunidade de fé. Falamos na semana passada sobre diversos papéis que nós exercemos na sociedade, seja pela fase da nossa vida, pela nossa idade, seja como pessoas que estão servindo, trabalhando, enfim, de diversas maneiras nós estamos desempenhando papéis. E Deus ele também espera, ele tem expectativas concretas de como ele espera e deseja que a gente desempenhe esses papéis nesse mundo, colocando a nossa vida em ordem por meio desses papéis e ajudando o mundo a ser colocado em ordem também. Mas hoje, o que a gente vai perceber é que a gente vai entender como colocar as coisas em ordem, no sentido de entender qual é o combustível principal que Deus usa para a gente conseguir vivenciar isso. Porque se nós formos honestos, a gente sabe que apenas vontade não basta. Pelo menos quando você entende o assunto à luz da palavra de Deus, você começa a entender também as suas deficiências, as suas inabilidades. Não basta querer para poder à luz da palavra de Deus. Isso é um pensamento de algum modo humanista, onde você acredita que basta apenas o desejo para que aquilo se torne verdade. E à luz da palavra de Deus, a gente sabe que não é bem assim. Existe uma importância do querer no processo, ele é fundamental de algum modo, mas ele não é suficiente. Porque quando a gente decide colocar a casa em ordem, às vezes a gente tropeça mesmo querendo colocar a casa em ordem. A gente se depara com um coração rebelde, com um coração às vezes preguiçoso, com um coração duvidoso, com um coração confuso. É ou não é? Não acontece isso com você também? E aí a pergunta é, o que nos falta então? Ou o que nós precisamos em essência para que nós sejamos abastecidos com aquilo que nos é necessário para colocar a casa em ordem? E usando esse termo abastecido, me lembro do instrumento ou do objeto, né? Do elemento que se chama combustível. Sem combustível, o motor não funciona, não é verdade? Hoje tem carro elétrico, né? Mas vamos usar aqui, de algum modo, a eletricidade é o combustível, né? Do carro elétrico também. Mas o fato é que o motor não funciona sem algum tipo de combustível. E assim também é a vida cristã.
Podemos ter conhecimentos, podemos ter boas intenções, podemos criar estruturas, mas sem o combustível que só Deus pode nos dar, a estrutura não será suficiente, o conhecimento não será suficiente, nem as boas intenções serão suficientes. E o combustível que a palavra de Deus nos revela é a graça de Deus. É isso que nós encontramos no versículo 11. É a graça que nos faz encontrar o principal combustível para a vida espiritual. Ela dá vida, ela dá força, ela dá direção à ordem que Deus deseja estabelecer em nossas vidas. Vamos ler comigo a partir do versículo 11. E note que esse é o texto exatamente subsequente à passagem que nós lemos na semana passada, que fala sobre os desafios de colocarmos em prática os papéis que Deus nos chama a viver. Como um homem idoso pode viver para a glória de Deus, como uma mulher idosa pode viver para a glória de Deus, como uma esposa pode viver para a glória de Deus, como um marido, como um jovem, como um servo. Enfim, então, no final das contas, quando ele chega na temática da graça, ele está mostrando claramente no contexto que, para que tudo aquilo seja possível, é necessário que a gente vivencie o que ele começa a falar a partir do versículo 11. E o que é que ele diz? Ele diz assim, porque a graça de Deus, deixa eu abrir aqui para acompanhar, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador. Qual é o nome dele? Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado às boas obras, dedicado à prática de boas obras. E ele termina: ensine estas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Irmãos, na maioria das cartas de Paulo, quem já leu as cartas, né, quem tem o hábito da leitura bíblica e já leu, talvez algumas vezes, a carta de Paulo, e eu espero que você tenha lido, porque são preciosas, né, como todos os outros livros da Bíblia, e são muito edificantes para nos instruir na palavra, para nos ensinar as doutrinas e para nos mostrar como viver. E Paulo normalmente segue um padrão. Ele costuma começar pela doutrina, pelos fundamentos teológicos, e ao final, ou do meio para o final, ele começa a aplicar aquilo à vida, vamos dizer assim, prática, como a gente gosta de chamar. Mas na carta de Tito, ele inverte. Ele começa, de algum modo, falando bastante sobre a vida prática, tanto é que a gente falou semana passada sobre a vida dos idosos, dos jovens, das mulheres, dos servos, né? E agora, ao contrário, ele apresenta o fundamento teológico que torna possível ser vivido o que ele tratou na semana passada, que, como eu falei, é a graça de Deus. E ele começa dizendo que a graça, essa graça que vem de Deus, ou seja, a origem dessa graça, do mesmo modo que a origem da gasolina é o petróleo, né? Do mesmo modo, a graça de Deus, ela tem origem em Deus. Ela vem do Senhor. O Senhor é a fonte da graça. E ele começa dizendo que ela se manifestou. Ou seja, ela antes não existia e agora ela surgiu, ela apareceu. A graça de Deus surgiu sobre o que estavam em trevas. O que nos lembra aquela passagem a profecia sobre Cristo, dizendo que o povo que andava em trevas viu maravilhosa luz. É uma palavra muito associada aqui. A ideia de que a graça se manifestou. E o que essa graça manifestou? Em primeiro lugar, ela manifestou Cristo, que é exatamente aquele que revelou a luz ao mundo. A graça manifestou o Salvador. Você sabe muito bem como ele revelou essa graça na sua própria vida e história. Nasceu humildemente em Belém. O Deus Todo-Poderoso se fez um bebê, se fez carne. Depois ele começa a mostrar os seus ensinamentos profundos,
transformadores. Pouco depois ele começa a revelar os seus milagres, que João chamava de sinais. Sinais que apontavam para o seu poder, para a sua divindade, para a sua obra de redenção. E por fim, a sua vida perfeita, que depois de 33 anos aproximadamente nesse mundo, 365 dias por ano, 33 anos depois, milhares e milhares de semanas, milhões talvez de dias, debaixo do sol, ele revelou que nunca pecou. Ele viveu uma vida irretocável, irreparável, uma vida sem erros. Até que finalmente ele morre, mas ele não morre porque ele simplesmente chegou ao fim dos seus dias, ou porque cumpriu ali o ciclo, mas ele morre intencionalmente se dando, se doando, se colocando como sacrifício para morrer no lugar da morte que era nossa, na morte que nós merecíamos, que nós devíamos a Deus pelo nosso pecado. A justiça de Deus nos cobrava a morte, porque ele disse desde o início que a consequência do pecado, a consequência da rebelião contra ele seria a morte. Então, nas leis divinas, ao criar o mundo, já estava estabelecido. E aí Jesus vem e diz, para cumprir a lei e ao mesmo tempo providenciar uma salvação para o homem, eu vou me dar a morte no lugar deles. Mas a beleza dessa história, a beleza do evangelho é que ela não acaba num final trágico, ela acaba num final feliz. O que, na verdade, as histórias dos contos de fadas e as histórias que nós costumamos ouvir aí fora, não foi o evangelho que imitou elas, mas foram elas que imitaram o evangelho. Porque para nós é estranho ouvir uma história onde o final é trágico. É estranho porque a verdadeira história do mundo, ela não também acabará com o final trágico. Então, se a arquitetura pela qual Deus desenhou a história é uma arquitetura na qual o final vai ser de redenção para aqueles que nele esperam, é estranho para nós cogitar uma história de final trágico. E com Jesus não foi diferente. Ele morreu. Houve um grande drama, houve uma situação que todo mundo achava que não teria solução. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele venceu a morte, ele venceu o maior inimigo do homem, e ali ele manifestou plenamente a graça dele sobre as nossas vidas. Então a sua vinda e a sua vida manifestaram a sua graça salvadora. E é exatamente isso que, em primeiro lugar, Paulo, escrevendo a Tito, define a obra de Deus. A graça de Deus. A graça de Deus se manifestou como? Em Cristo Jesus, trazendo salvação a todos. Ou seja, essa graça tem a característica, em primeiro lugar, de ser salvadora. Ela intervém em histórias, levando pessoas que antes estavam condenadas e agora elas encontram salvação. Mas aí a pergunta que surge é: a graça se manifestou trazendo salvação a todos. Para quem conhece a Bíblia aí, já leu, já ouviu aqui muito sermão, já leu muito a Bíblia, todos serão salvos ao final? Jesus falou isso várias vezes, né? Explicitamente. Paulo falou isso várias vezes explicitamente. O que é que ele quer dizer então aqui? Irmãos, não serão salvas todas as pessoas do mundo. A palavra de Deus deixa claro para a gente. De Gênesis a Apocalipse. Alguns serão salvos pela graça de Deus, mas outros serão condenados eternamente. A Bíblia deixa isso explícito em várias passagens de toda a palavra de Deus. O que é que o texto quer dizer então aqui? Ele quer dizer que a graça de Deus alcança a todos, não quantitativamente, não em quantidade, mas qualitativamente. Como assim? É só a gente ler o texto que a gente acabou de ler na semana passada. A graça vai salvar mulheres idosas, homens idosos, vai salvar mulheres recém-casadas, vai salvar jovens, vai salvar servos, vai salvar pessoas de todas as ordens e classes sociais, idades, gêneros, de todos os países, nações. Ali haverá
obra da salvação de Deus. Então é nesse sentido que ele diz que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos, de todos os povos e de todos os lugares. Então a salvação aqui é universal, não porque alcança todos sem acepção, mas porque alcança todos sem exceção. E o que a Bíblia ensina é sobre o alcance da graça que rompe todas essas barreiras e alcança pessoas de todos os grupos que nós poderíamos imaginar. E o primeiro fruto dessa graça é a salvação. Homens que antes estavam condenados à morte, eles são absolvidos. Literalmente, eles estavam condenados por um tribunal. Que tribunal? Tribunal divino. Deus é juiz também. Mas agora eles recebem uma nova declaração, uma declaração de absolvição, dizendo: agora vocês podem viver, e vocês viverão para todo sempre. Vocês encontraram vida. E a pergunta que surge inevitavelmente é: mas o que esses homens fizeram para conquistar isso? O que é que eles fizeram para merecer isso? E a resposta que a Bíblia diz é: eles não fizeram nada. Uma história talvez pode ajudar a exemplificar isso. Uma história verdadeira, real. Um professor de escola bíblica dominical que dava aula para crianças em um bairro muito pobre. Mas todos os domingos ele estava lá ensinando aquelas crianças. E tinha uma criança daquele grupo que era a mais pobre de todas, que sempre ia para as suas aulas com as roupas surradas, com os pés descalços. E esse professor tomou uma decisão. Ele disse: eu vou comprar roupas, vou comprar brinquedos, vou comprar materiais escolares para aquela criança. E ao levar o presente para aquela criança, ao ele chegar perto da sua casa, subindo a rampa, subindo a ladeira onde ela morava, viu aquele professor, pegou uma pedra, jogou naquele professor, que o atingiu de um modo gravíssimo. Ele foi para o hospital, ele correu risco de morte, e aquela criança pegou aquelas sacolas e levou para casa. Repito, uma história real. O pastor contou de ter conhecido esse professor. E quando o homem saiu do hospital, o que é que ele faz? Ele compra os mesmos presentes. Ele vai à mesma casa e ao chegar naquela casa ele encontra o pai do menino. E o pai recebe aquele professor e ele diz: eu vim trazer o presente do seu filho. E o pai disse: não, a gente não pode aceitar isso. Foi meu filho quem fez isso com você. Ele não merece os presentes. E o professor respondeu: ele realmente não merece, mas ele precisa. E isso é graça. Isso é graça, irmãos. Nós não merecíamos ser salvos, mas nós precisávamos ser salvos. E Deus nos alcança com a sua graça, que agora nos transporta na palavra de Deus, segundo a palavra de Deus, do reino de trevas para o reino de luz. Ele nos tira de uma vida de morte aqui e agora e de uma vida de morte eterna, sem propósito, sem sentido, sem valor. E Ele nos dá uma vida aqui e agora, com propósito, com sentido. E principalmente uma vida que agora não tem mais prazo de validade. Uma vida onde nós sabemos que tudo que está sendo vivido aqui e agora terá efeitos para a eternidade, onde nós viveremos pela graça de Deus, na presença do nosso Senhor e Salvador, aquele que nos criou, aquele em quem nossa alma encontra sentido, propósito, encontra motivo para viver, aquilo que nos faz entender que há razão e propósito na existência humana. E essa graça nos salva, essa graça nos dá uma nova vida, essa graça nos resgata de uma vida que não é vida, que na verdade é morte, porque ela é longe do nosso Deus. E talvez isso você já tenha ouvido falar de uma graça salvífica muitas vezes. E glória a Deus que a Bíblia mais uma vez nos lembra de uma graça que salva. Mas o que talvez chame a atenção de um modo particular nesse texto é que a palavra de Deus continua falando sobre a graça e nos dá uma outra atribuição à graça.
Leia comigo o versículo seguinte. A graça, ela nos educa. Ela nos educa, versículo 12. Ou seja, a graça não apenas resgata pessoas do império das trevas, mas a graça, ela ensina. Claramente, Paulo está querendo usar uma imagem aqui, porque no verbo do grego, ele usa uma palavra aqui que está muito relacionada à ideia de pedagogia. Então, no original, ele está dizendo, de algum modo, que a graça é uma professora. Então, literalmente, ele está querendo que a gente enxergue a graça, além de alguém que resgata, além de uma salvadora, mas como uma professora. A graça ensina a nossa vida a viver de modo que Deus se agrade de nós. Mas a pergunta é, o que é que a graça nos ensina? O que ela produz em nós? Qual é o ensino da professora graça? Aí o texto continua. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Irmãos, esse verbo aqui, renegar, ele significa uma renúncia, uma rejeição com firmeza, um rompimento. Paulo não está falando de uma simples negação momentânea. Ele está falando só de assim, hoje não, mas talvez amanhã sim. Ele não está falando de uma negativa assim impensada. Ele está falando sobre um ato intencional de rompimento. Ou seja, em outras palavras, ele está diferenciando o ato de negar do ato de renegar. Ou seja, ele está trazendo a ideia de renegar como uma decisão mais firme, resoluta, irreversível, que é o que a graça de Deus nos capacita a fazer. Por quê? Porque sem a graça de Deus, eu posso até negar o pecado por algum tempo. Eu posso negar o pecado tentando controlá-lo. Eu posso negar o pecado tentando dissimulá-lo, tentando colocar panos quentes, tentando colocar para debaixo do tapete, tentando escondê-lo. Mas é só pela graça de Deus que eu posso renegar o pecado. Ou seja, é só pela graça de Deus que eu posso romper com ele. Muitas vezes nós dizemos não ao pecado pelas convenções sociais, porque eu sei que terão consequências no meu trabalho, na minha família, no meu círculo de amizade, porque talvez assumi-lo seja mais danoso e difícil do que escondê-lo por um tempo. Mas isso, irmãos, seja pelas convenções sociais, seja pelo medo das consequências, isso é apenas negar o pecado. Mas a graça de Deus nos capacita a renegar o pecado. Por entendermos que somos chamados a viver como está aí no versículo, na continuidade. Porque entendemos que fomos chamados a viver neste mundo de forma sensata, o que é que está aí? Justa e piedosa. Então, quando alguém se torna capaz de dizer não para o pecado, não meramente pelas convenções sociais, não meramente pelo medo das consequências, mas inflamado pela santidade, inflamado por amor a Deus, inflamado por uma consciência de que precisa viver uma vida que seja correspondente à obra que Deus tem realizado em nós. Isso é nada mais, meu irmão, do que um milagre da graça de Deus nas nossas vidas. O homem não produz isso. Os sentimentos, os esforços, tudo que você pode imaginar não produz isso, e isso somente Deus pode produzir na vida de alguém. É somente uma obra do Espírito Santo, da graça de Deus operada pelo Espírito Santo, que tem o poder de fazer isso em nossas vidas. Ela nos educa e ela nos transforma, nos dando poder para rejeitar a velha vida. E ela nos ensina, olha que coisa bela, ela nos ensina, ela é uma professora, ela nos ensina a viver de maneira piedosa. Então, você hoje chegou aqui de repente dizendo, Senhor, não aguento mais, não sei mais o que fazer. Senhor, não tem mais solução. Senhor, eu não sei mais como lidar com essa luta que o meu coração trava e que tem
sido apresentada e revelada de tantas maneiras nesse mundo. Que bom, meu irmão, que você reconheceu isso, porque você entendeu agora que você precisa de uma professora chamada graça de Deus na sua vida. Você não vai aprender sozinho. Você não vai aprender sozinho. Você precisa de alguém que seja seu tutor, que seja seu mestre. E esse mestre é Cristo Jesus, que derrama graça abundantemente, não apenas para nos salvar, não apenas para nos tirar do inferno, mas para nos ensinar a viver nesse mundo como alguém que foi tirado do inferno. Glória a Deus por isso. Ou seja, não se contente a viver com a esperança de um dia viver na eternidade, mas entenda que a graça de Deus te chama a se colocar dependente da graça para que você viva hoje como alguém que já está caminhando para um reino eterno na presença de Deus. Ou seja, não aceite viver no inferno sob uma expectativa de que você está livre do inferno na eternidade. Isso não é a obra do Evangelho na nossa vida. A obra do Evangelho na nossa vida é a esperança de uma eternidade ao lado de Deus, que já começa a produzir em nós hoje uma experiência antecipada, ainda que incompleta, do reino eterno de Deus em nossas vidas aqui e agora. E é isso que a graça de Deus nos ensina. É com a graça de Deus que idosos, como falamos semana passada, conseguem cultivar uma vida de sabedoria e de serviço, ao invés de se renderem a uma vida infrutífera, uma vida autocentrada. É pela graça que os maridos conseguem cultivar uma vida de amor sacrificial e fidelidade à sua esposa. Não é a força do homem apenas, mas é o poder da graça de Deus. É pela graça que as esposas conseguem cultivar uma vida de respeito e amor ao seu marido. É pela graça que os jovens conseguem cultivar uma vida de moderação, de serviço ao reino e de temor a Deus. É com a graça de Deus que pessoas que servem à sociedade, trabalhando, empreendendo, que elas podem cultivar uma vida de contentamento, de honestidade, de dedicação naquilo que o Senhor tem chamado elas a fazer. Então, irmãos, a graça ela nos educa para a gente se afastar da velha vida e para a gente viver uma nova vida. E qual é a motivação por trás, ou uma delas? Versículo 13, melhor dizendo. A gente faz tudo isso aguardando nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A melhor maneira de conseguir permitir ou não impedir que a graça nos ensine, seja a nossa professora, é a gente fazer espiritualmente aquilo que é impossível fisicamente. Sabe o que é? É uma boa charada para você perguntar ao seu filho. O que é impossível fazer espiritualmente, ou melhor, fazer fisicamente, mas é possível fazer espiritualmente. Sabe o que é? Olhar em direções opostas ao mesmo tempo. Talvez alguns consigam, né? Mas deve ser estranho, né? Então você conseguir olhar para os dois lados, ali e para essa. Só consigo olhar para essa TV. Se eu olhar para cá, eu não consigo ver essa. Mas espiritualmente, a gente é chamado, irmãos, a conseguir olhar em direções opostas ao mesmo tempo. A gente olha para trás, lembrando da cruz do Calvário, lembrando da morte expiatória, lembrando que Jesus nos substituiu, lembrando que ele pagou o preço em nosso lugar, lembrando que ele ressuscitou ao terceiro dia. Mas a gente olha para frente, lembrando que ele um dia vai voltar para nos buscar. Lembrando que ele vai buscar a sua igreja, que ele vai completar a sua obra. E se ele realmente vai voltar, eu preciso viver uma vida que corresponda ao modo que ele deseja me encontrar. Lembra da parábola das 10 virgens que o Senhor Jesus contou? E ele fala que 5 eram prudentes e 5 eram o quê? Insensatas. As prudentes levaram azeite de reserva, levaram combustível de reserva, porque sabiam que Jesus podia, que o noivo podia demorar a voltar. E o que aconteceu quando o noivo chega, quando o noivo finalmente chega, só aquelas 5 que levaram o azeite de reserva
estavam preparadas, com as suas lâmpadas acesas. E isso é exatamente a vida pela graça, irmãos. É uma vida que se mantém desperta, se mantém sensata, se mantém piedosa, esperando o noivo voltar. A graça é esse azeite que mantém a chama acesa. É ela que sustenta o coração da gente, vigilante no meio de um mundo escuro, no meio de um mundo tenebroso. E enquanto muitos estão dormindo espiritualmente, que são aquelas outras 5, a graça de Deus, ela está despertando o nosso coração para a santidade. Está dizendo, não, essa chama não vai se apagar, o noivo está voltando. E ele pode estar chegando a qualquer momento, ele está perto. E eram essas 5 se motivando, se exortando, que ao final das contas elas conseguiram estar preparadas para a volta do noivo. Enquanto muitos vivem apenas pelo agora, a graça, irmãos, nos ensina a olhar e a viver olhando para a eternidade. Enquanto o mundo corre atrás de prazeres, a graça nos ensina a olhar para a glória eterna que nos está reservada. E um dia, irmãos, muito em breve, esse céu, ele se abrirá novamente. Para aqueles que acreditam, o céu se abrirá novamente. Para aqueles que não acreditam, sabe o quê? O céu se abrirá novamente. Não importa se você acredita ou não, Jesus vai voltar. Não importa, não é sobre o que você crê, é sobre o que é. Isso pode parecer arrogante, né, da gente falar enquanto cristão, mas existem tantas verdades, o mundo diz. Jesus disse, não, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, meus irmãos, um dia o céu se abrirá para todos. E todos verão o rei voltar. E aquele que hoje está nos educando com paciência, com cuidado, com todo o zelo, ele vai voltar como rei e juiz. Ele vai voltar para julgar vivos e mortos. E que até lá, meus irmãos, a nossa vida seja uma vida banhada pela graça de Deus, onde a gente vai aprendendo a renegar o pecado, renunciar ao pecado, a viver com piedade e aguardar esse retorno dele. E quando ele voltar, sabe o que ele quer? Que você seja encontrado com as lâmpadas acesas, com o azeite da graça, transbordando e com o coração preparado para esse dia. E esse Paulo, que acaba de falar dessa glória, agora ele passa para concluir o seu texto falando da manifestação de quando essa salvação teve início. Assim como ele inverteu falando do dever para depois falar da doutrina, antes ele fala da salvação final para depois falar como essa salvação se iniciou. Ele diz assim, como é que ele fez isso? Ele deu a si mesmo, por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. O que é que a graça nos deu? Ela nos deu Cristo. Um pregador certa vez disse assim, não foi a cruz que produziu a graça, mas foi a graça que produziu a cruz. Porque Cristo é o presente da graça. E ele, sendo o criador do universo, ele fez tudo aquilo que nós falamos, desde a sua encarnação até a sua ressurreição, para que ele pudesse pagar o preço. Esse foi o presente da graça. Ele deu a si mesmo por nós. Em segundo lugar, no versículo 14 ainda, por que ele fez isso? Qual o propósito dessa graça? A fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Ou seja, o propósito, irmãos, é nos remir do poder que nos faz pecar. O propósito é que, por meio da sua morte, ele purifique um povo para si. Deus, ele quer, ele sempre quis, ele continua querendo e ele vai concluir o seu propósito de conquistar isso que ele quer. Ele quer um povo purificado, um povo limpo e um povo exclusivo dele. Deus não divide a sua glória com ninguém, meu irmão. E ele não divide o seu povo com ninguém. O povo de Deus não é um povo que pode ser metade dele e metade sem ele. Não pode ser parte, uma área da vida dele e uma outra parte da vida que não é dele. Não, ele quer um povo
que foi remido, purificado e que por isso agora pode se tornar exclusivamente seu. E o que é que isso gera? Isso gera um resultado. É um povo que agora se dedica. Qual é a marca do povo que é exclusivamente de Deus? É um povo que é dedicado à prática de boas obras. E esse texto é muito bonito, irmãos, porque que a salvação gera boas obras, isso a gente já sabe. Paulo fala em Efésios, Paulo fala em outras cartas. A gente sabe que a gente não conquista a salvação pelas boas obras, ou seja, por uma vida justa, por uma vida agradável a Ele. Mas a gente sabe que quando Ele nos conquista, Ele produz em nós boas obras. Ele muda a nossa vida, Ele muda a nossa história. Mas o que é belo nessa passagem é que Ele usa esse termo dedicado, que poderia também ser muito bem entendido e traduzido como um povo entusiasmado, um povo que tem paixão, um povo que brilha os olhos quando se trata de fazer a vontade de Deus. Ou seja, irmãos, quando Deus fala do seu povo e ele olha para um povo exclusivamente seu, ele não está esperando apenas um povo que mecanicamente faz aquilo que ele espera que a gente faça. Ele espera um povo que tem prazer, que é dedicado, que é entusiasmado a fazer a sua vontade. E isso é só a graça de Deus que pode fazer na vida de alguém. Como é que alguém pode, de maneira entusiasmada, abandonar um pecado? Porque isso é boas obras também. Abandonar o pecado é uma boa obra. Rejeitar a impiedade, servir o próximo, dar a sua vida, se dedicar, ajudar pessoas, cuidar da sua casa, sofrer em muitos momentos para se manter fiel a Deus. Isso tudo são boas obras. Mas é só o poder da graça de Deus que nos capacita a ter entusiasmo nisso. E aí você talvez diga, pastor, mas eu não tenho sentido isso. Clame pela graça de Deus na sua vida. Ela é abundante, ela é suficiente e ela pode lhe fazer viver isso, de você se entusiasmar em viver a vontade de Deus para a sua vida. Deus não quer apenas que você o faça, Ele quer que você seja dedicado, que os seus olhos brilhem ao fazer a sua vontade. É claro que nem sempre isso há de acontecer. A vida do cristão é marcada por lutas, por altos e baixos. E muitas vezes você vai ter que fazer a vontade de Deus, mesmo que não haja entusiasmo. Mas que você não abra mão de clamar, Senhor, me ajuda a ter paixão por fazer a tua vontade com alegria, com ânimo, com desejo, porque você vai glorificar mais a Deus quando você fizer a sua vontade com alegria do que apenas por mera obrigação. Que o Senhor derrame graça sobre nós, irmãos. E ele termina dizendo assim para Tito: ensine estas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade, e que ninguém repreenda você. No versículo 1 do capítulo 2, ele já tinha falado isso, a gente falou semana passada. Ele faz uma moldura aqui no capítulo 2. Ele começa dizendo, Tito, ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Você pode ler no versículo 1. E no final ele reforça. Por que ele reforça? Porque era algo importante, irmãos. Quando a gente fala 2, 3 vezes a mesma coisa numa conversa, é por quê? É porque aquilo é importante. É porque a gente não quer que a pessoa não deixe de observar aquilo. Então, Paulo está dizendo, Tito, eu sei que o seu papel é difícil. Você está indo para trabalhar com a igreja numa região extremamente difícil, que é a região de Creta. Mas, Tito, não deixe de ensinar, não apenas de falar, mas não deixe também de, além de falar, de ensinar, de exortar e de repreender com toda a autoridade aquilo que o Senhor tem te revelado à luz da sua palavra. Então, irmãos, isso aqui é uma aplicação para nós também, porque isso nos ensina que nós precisamos entender que a autoridade espiritual, ela não vem de idade. Tito era um jovem pastor, não vem de experiência. Tito, diferentemente de Timóteo, não era um
um jovem que veio do judaísmo, ele veio do paganismo, mas ele se converteu. Ou seja, Paulo está dizendo, Tito, a autoridade espiritual vem de quando a palavra de Deus é ensinada. E isso pode se aplicar à sua vida quando você, como um cristão que se batizou há pouco tempo, ou que está buscando conhecer a palavra. Então, se você tem a palavra de Deus como seu fundamento, você tem autoridade para pregá-la, para ensiná-la, para compartilhá-la. Porque, como Paulo falou a Tito, ensine estas coisas e exorte e repreenda com toda a autoridade. Isso também serve para nós na nossa missão nesse mundo. Eu lembro que quando eu comecei minha formação ministerial, comecei treino de seminário com 19 anos. Eu comecei a pregar na igreja com 20 anos de idade. Comecei a aconselhar pessoas com 23 anos de idade. E eu lembro, irmãos, que quantas vezes eu me deparei com histórias, e até hoje me deparo com histórias das quais eu nunca havia nem imaginado que podia acontecer. Isso com 23, 24 anos, você chegar na frente de uma pessoa que está com um filho em doença terminal. O que é que você fala para essa pessoa? Você chegar diante de uma pessoa, um jovem em plena idade em depressão, sem grandes problemas na vida, mas ali acabado. Noivos que na preparação para o casamento, isso tudo, eu tinha 23, 24, 25 anos, já estavam endividados. Eu digo, assim, o que é que eu digo, Senhor, para esse... Digo para nem seguir em frente, já está assim, já está desse jeito, já se enrolou todo. Marido que um dia à noite estava na igreja, no outro abandonou a esposa. E disse assim para a igreja, se virem, cuidem aí. Esposa que abandonou o marido e que numa mesma semana se envolveu com várias pessoas. Isso, com 25 anos de idade, você passar por experiência. O que é que você diz, Senhor? O que é que se diz para situações como essa? E o que a gente diz, irmãos, é o que Tito também disse para a igreja de Creta. Ele ensinou a palavra de Deus. Ele exortou à luz da palavra de Deus. Ele repreendeu segundo a autoridade e a revelação da palavra de Deus. E aí a gente entende que o que nós precisamos é a verdade da palavra do Senhor. Não apenas para ensinar outros, mas para ensinar o nosso coração. Às vezes o seu coração está desgovernado e você não sabe como colocá-lo em ordem. Deixa a palavra de Deus colocar seu coração em ordem. Deixa a graça de Deus operar por meio do que a palavra de Deus tem para falar com você. Porque a graça de Deus é esse combustível da verdadeira ordem. Ela acende o coração que está morto. Ela conduz o discípulo em santidade, mostrando o caminho correto. Sem a graça, irmãos, o motor da vida espiritual, ele engasga. Sabe quando você liga o carro e ele fica dando aquela... Qual é a palavra que chama? Aquela coisa, fica até aquele barulho feio, né? Me esqueci o nome agora. Fica solando, né? É assim, o coração sem a graça de Deus, ele fica solando lá. Você fica sem dúvida se tento de novo ou não tento de novo. Porque você fica com medo já de piorar um negócio, né? É assim o coração sem a graça de Deus. Podemos até tentar organizar a vida com esforço humano, com disciplina. E algumas coisas podem até melhorar, mas vai ser tudo superficial. Daqui a pouco quebra de novo. Daqui a pouco se desfaz de novo. Somente a graça de Deus, irmãos, pode colocar tudo em ordem na nossa vida. Ela é o verdadeiro combustível espiritual. É o combustível ideal, é o combustível perfeito para organizar a nossa vida de dentro para fora. Que essa graça seja derramada sobre as nossas vidas hoje. Que ela nos ensine a renegar o pecado, para que realmente, irmãos, as nossas vidas sejam colocadas em ordem, não nos nossos moldes, mas nos moldes de Deus. Amém? Vamos orar? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos para nós orarmos
colocarmos nossa vida diante do Senhor hoje. Se você também chegou hoje aqui e diz assim: Senhor, eu não sei, Pai, o que fazer. Eu não sei mais, Pai, como reagir, eu não sei mais como proceder, eu não sei mais o que falar, eu não sei mais o que pensar. Que você se lembre hoje que a graça de Deus é o combustível, não apenas para a nossa salvação, mas é o combustível para educar a nossa alma, é a nossa professora espiritual. E se você assim a deseja, coloque isso diante do Senhor agora. Diga: Senhor, Pai, derrama da tua graça sobre a minha vida. Derrama a tua graça sobre o meu casamento. Derrama a tua graça sobre a minha família. Derrama a tua graça sobre essa decisão, Senhor. Uma graça não apenas para resolver momentaneamente esse problema, mas uma graça que me ensine a viver como te agrada, Senhor. Uma graça que molde a minha história, a minha vida. Faz isso, Deus, na nossa vida. Que se nós realmente quisermos colocar a nossa casa em ordem, que a gente desista de fazer do nosso jeito e a gente consagre tudo que temos e tudo que somos a Jesus Cristo e a sua graça, Pai, que é abundante, que é eficaz, que é poderosa, que é transformadora e que é suficiente para as nossas vidas. Que ao preparar o nosso coração também para a ceia do Senhor, a gente se lembre que se há algo que essa mesa representa, é a graça de Deus. O que é que fizemos para merecer partilhar dessa mesa? Não fizemos nada, Senhor. O Senhor nos convidou por graça e misericórdia. O Senhor nos fez poder agora beber do cálice, comer do pão, lembrando da obra de Jesus, não porque nós pagamos o ingresso da festa da salvação, mas porque o próprio Cristo pagou o ingresso, mandou o convite, mandou o motorista e nos fez apenas entrar e apreciar aquele momento. É graça de Deus, Senhor. Que se nós aprendemos a viver a graça para sermos salvos, nos ensina também a viver debaixo da graça, do favor imerecido de Deus, para vivermos a vida que o Senhor deseja de nós. E que agora, Senhor, preparando-nos com contrição e com contemplação para partir do pão, que o Senhor derrame graça sobre nós também mais uma vez. Que aqueles que já são discípulos teus e são batizados, que eles venham a essa mesa sabendo que há esperança para eles, porque há mais graça de Deus sobre as suas vidas hoje também, Pai. E que a mesa do Senhor, a ceia do Senhor, a Eucaristia, nos lembre disso. E que aqueles que porventura ainda não foram batizados, que eles possam se lembrar de que o convite a essa mesa, ele continua aberto. Até o noivo voltar, as lâmpadas podem ser acesas pela fé em Jesus Cristo. Com a graça de Deus, que é o combustível. Que haja perdão, haja arrependimento, haja mudança de vida e haja fé derramada nos corações para aqueles que ainda não se renderam a Jesus. Esse é o convite que o teu Espírito faz, Senhor, e que ele seja aplicado aos corações aqui. É o que nós oramos, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.